Então, falando, né, dessas estruturas celulares que existem nas bactérias, o nucleóide, que é o DNA que está livre no citoplasma, mas concentrado numa região, tá? E não vai ter uma membrana envolvendo, não vai ter carioteca, então por isso procariótica. O ribossomo, que é a única organela que tem. E por que essa é a única organela? Porque o ribossomo é aquela organela que participa da síntese de proteína. Essa síntese de proteína ela vai ter que ocorrer em todas as células, né? Porque essas proteínas é que vão dar as características dos seres. E uma coisa interessante que existe nas bactérias é um DNA em forma circular. Eu acho que aqui tá muito clarinho, não vai dar para ver direito. Esse pedacinho de DNA aqui a gente chama de plasmídio. Esse plasmídio aqui, por exemplo, ele pode ter informações genéticas que conferem a essa bactéria aqui a resistência a um tipo de antibiótico. E as bactérias elas têm processos maravilhosos no metabolismo dela. Um deles é o quê? A bactéria ela pode duplicar esse pedacinho de DNA, esse plasmídio, fazer uma pontezinha com outra bactéria e passar para essa bactéria que ela se ligou a característica de ser resistência a um antibiótico. Esse estudo do plasmídio aqui ele é muito importante, principalmente pela indústria farmacêutica, para evitar essa resistência exagerada, né, que as bactérias patogênicas hoje em dia têm em relação aos medicamentos, aos antibióticos. Como a gente falou, né, a parede celular. Então, de acordo com o grupo, a gente vai ter uma constituição diferente, uma composição da parede celular diferente. E muitos antibióticos vão atuar exatamente aqui, nessa região da parede celular. Como que os antibióticos funcionam? Eles vão destruir essa parede celular e aí a bactéria ela fica mais vulnerável. A membrana plasmática não tem variação, é fosfolipídio, né? Então a gente tem os fosfolipídios com as proteínas mergulhadas, é a membrana plasmática padrão. O citoplasma, que é onde vão ocorrer as reações do metabolismo, onde ocorrem as funções que mantêm essa bactéria viva, e a cápsula, que também vai proporcionar uma proteção às bactérias, mas não são todas, como a gente falou anteriormente. Somente as bactérias gram-negativas, a gente vai entender o que é isso daqui a pouco, é que vai apresentar, só esse grupo de bactérias gram-negativas é que vai apresentar essa cápsula que confere maior proteção a esses indivíduos. Como a gente falou, as bactérias elas possuem formas variadas, então ela não tem uma forma única. E além de não ter forma única, essas bactérias elas podem se apresentar em agrupamentos. Então essas bactérias elas podem ser classificadas de acordo com a forma da seguinte forma. Aqui nós temos os cocos, que são bactérias em forma de bolinha, são cilíndricas. Esses cocos, eles podem estar associados em dupla, e aí nós chamamos de diplococos, quer dizer, 2 cocos juntos. Quando eles estiverem nesse tipo de arranjo em que parece um colarzinho de pérolas, uma ligada à outra aqui em forma de fila, nós temos o Streptococcus, então é em forma de fila. E Staphylococcus é quando os cocos estão agrupados parecendo um cachinho de uva. Outro tipo de forma que nós temos são os bacilos. Os bacilos têm essa forma aqui, alongada de bastão. Esses bacilos podem estar livres ou associados. Tá? Existe outra forma também que a gente chama de vibrião, que são essas bactérias que estão curvadinhas aqui, parecendo uma vírgula. Por isso vibrião vem de vírgula. E os espirilos, que são essas bactérias torcidas aqui. Não é regra, mas existem bactérias que possuem os flagelos, que são aquelas estruturas ligadas à locomoção. E existe também uma forma que as bactérias podem assumir
quando o ambiente não está favorável a elas. Quando o ambiente não tem, né, quantidade de água, não tem quantidade de alimento, ou tem substâncias que são tóxicas à bactéria, o que ela faz? Ela vai dar um jeito de formar uma cápsula para guardar o material genético dela aqui. E isso também confere às bactérias uma resistência muito grande. Quando a bactéria assume essa forma aqui né, ela não tem um metabolismo, aqui o material genético só está guardado numa cápsula bem resistente, nós chamamos isso de esporos bacterianos. Isso também é uma preocupação muito grande que a área de saúde tem, porque esses esporos bacterianos eles são resistentes às vezes a altas temperaturas, a grande quantidade de acidez, né? Então aí as bactérias elas resistem mais tempo em alimentos, por exemplo, enlatados, tá? Aqui as imagens, né? Aqui nós temos os cocos, diplococos, aqui, né, os streptococos, estafilococos, forma de cachinho de uva, né? Aqui o vibrião, aqui os bacilos e os espirilos, todos enroladinhos. Tá certo? Então, é bom também, né, que vocês tenham no caderno essas formas e esses agrupamentos aí. Essa classificação das bactérias, ela é, de certa forma, importante. Para a gente aqui no ensino médio, a gente precisa saber que elas existem. Quando vocês estiverem no ensino superior, se vocês forem para uma área de saúde, né, essas bactérias, elas precisam ser identificadas ou essa classificação é usada, né, para identificar o tipo de patologia, de doença que a pessoa apresenta, tá? E chegamos na parede celular. De acordo com essa parede celular, a gente vai classificar essas bactérias em dois grupos, dois grandes grupos, tá? Independente se é coco, se é bacilo, a gente classifica as bactérias em gram-positivas e gram-negativas. De onde vem esse negócio de gram? Gram é um método que foi criado por um cientista que tinha sobrenome Gram, por isso o nome do exame, em que a gente cora as bactérias, a gente usa substâncias químicas que vão colorir essas bactérias. E aí, quando a bactéria ela assume uma determinada cor nesse exame, né, a gente chama ela de gram positiva. Quando assume outra cor, gram negativa. E isso está ligado ao que? Exatamente à parede celular. Esses tubinhos rosas que estão aqui são o peptídeo glicano, tá? São essa substância aqui. Aqui a gente vê, né, a membrana plasmática com os fosfolipídios, proteínas, correto? E segurando essas fibras aqui, né, esses bastõezinhos de peptídeo glicano, a gente tem uma substância que a gente chama de ácido teicoico. Então, esse ácido teicoico é que vai segurar essa parede aqui. Então, as bactérias gram-positivas apresentam uma camada grossa de peptídeo glicano. Bactérias gram-negativas, a camada de peptídeo glicano ela é muito menor, certo? Então, aqui eu só tenho uma fileirinha, aqui eu tenho 3 fileirinhas. Né? Então, na bactéria gram-positiva, nós temos uma camada mais grossa, mais densa, uma camada maior de peptídeo glicano. Nas bactérias gram-negativas, nós temos uma camada menor de peptídeo glicano. E essa camada menor, geralmente, ela fica, né, entre duas membranas. Uma membrana plasmática normal e aqui a gente acaba tendo uma membrana externa. Essa membrana externa aqui é que vai formar aquela cápsula que a gente falou anteriormente, que vai conferir a essa bactéria uma maior proteção, tá? Então, aqui no caso, gram-positiva, camada
densa, camada maior de peptídeo-glicano. Gram-negativa, camada menor de peptídeo-glicano. Então, essas bactérias, né, que tem esse peptídeo-glicano ou glicopeptídeo, tanto faz o nome, isso vai dar a essas bactérias uma maior rigidez e proteção. Então, é meio que até instintivo, né, falar que quanto maior a camada de peptídeo-glicano, mais rígida e mais protegida a célula bacteriana vai estar. Algumas espécies, então, elas são revestidas por outras substâncias que podem formar uma cápsula, que é o caso das bactérias gram-negativas, tá? E nessa cápsula a gente tem o glicocálice. Esse glicocálice, ele tem substâncias que ajudam a bactéria a reconhecer células que elas podem parasitar, mas também, né, esse glicocálice, ele vai fazer com que o sistema imunológico reconheça as bactérias como um organismo estranho e vai atacar esses organismos, tá beleza?